E salve seus wolves, beleza? Aqui quem está falando é o Jackson. E hoje, rapaziada, eu vim trazer um vídeo explicando sobre os médicos do medo. Eu sei que esses caras eles são muito interessantes, eles deixaram muita coisa em dúvidas e tal, que eu acabei descobrindo aqui hoje mesmo, então eu acho que é bom eu compartilhar isso com vocês e esclarecer algumas coisas sobre eles. Eles são pessoas muito interessantes e tal, então vou falar sobre eles. Os médicos do medo foram os principais antagonistas da quinta temporada. Eles eram cientistas que foram para Beacon Hills com um objetivo desconhecido e trazendo consigo suas criações de quimeras. No caso, quando eles foram, ninguém sabia o motivo que eles estavam lá, que no caso também era o motivo do Theo também, ninguém sabia o porquê que eles estavam lá. Né? Que no caso era para criar um assassino perfeito, que no cara era a besta de Javadan. Aquele doutor lá que tinha, acho que é o doutor Valak, aquele lá que tinha um olho na testa, eu acho que é esse aí. Ele disse que eles eram médicos do medo, fascinados pelo sobrenatural. Então decidiram desvendá-los junto. O único de que sabe a identidade é o cirurgião, que na verdade é o Marcel, um antigo amigo de Sebastian Valert, a besta. No caso, o doutor disse que aqueles médicos do medo, tipo assim, eles eram obcecados pelo sobrenatural, fascinados pelo sobrenatural. Então, ele decidiu investigar desvendar sobre os médicos do medo, e descobriram que tinha essas pessoas aí. E o objetivo dos médicos do medo ficou bastante claro na segunda parte da quinta temporada. Eles queriam criar um assassino perfeito, que no caso foi o que eu disse para vocês, e para isso que queriam uma quimera que fosse compatível com o espírito da besta, entendeu? Então, esse era o objetivo deles, criar um assassino perfeito. Esses caras são meio doidos, né? Estranhos eles. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre essas criações de quimeras deles, aí, que eles ficaram criando para achar um hospedeiro perfeito para a besta de Javadan, o espírito da besta de Javadan meio que encarnar neles, né? Vamos dizer assim. Ai, cara. Então, a criação das quimeras. Eles criaram inúmeras quimeras, esperando criar uma que pudesse abrigar o espírito da besta. A sua primeira quimera foi o Theo Haken, que é o Theo lá, a cobra, que não foi um fracasso, mas não podia abrigar a besta. O Theo não sangrou o Mercúrio, né? Então ele foi não foi um fracasso. Modificado, então os médicos acharam que podiam usá-lo para manter o Scott e sua alcateia ocupada enquanto fazia seus experimentos. Então, no caso do Theo, ele foi uma das quimeras que deu certo, só que ele não podia abrigar o espírito da besta. Eu acho que eles tentaram fazer isso e não deu certo. Então, eu não sei o porquê, vai ver, não era o hospedeiro certo, porque o espírito reconheceu uma pessoa certa, né? Então, vai ver, o Theo não era a pessoa certa para isso. Se bem que o Theo, na época, eles tentaram fazer isso, o Theo era uma criança, né? Então, deve ter sido por isso. Agora, os fracassos deles. O fracasso. Todas as quimeras, exceto o Mason, foram consideradas fracasso. Então, os médicos as matavam após as mortes, diziam o seu estado terminal. No caso, quando eles terminavam de matar as quimeras, eles diziam: Seu estado é terminal. embora algumas tenham sido revividas, as únicas que sobreviveram foram o Mason, o Corey e o Theo, que no caso são as únicas quimeras que deu certo, que não sangraram Mercúrio, né? Eu fui para pensar, o Corey, aquele que é o namorado do Mason, ele também foi uma quimera que deu certo, né? Então eu nem tinha parado para pensar nisso. Agora as criações deles. No caso, as criações dele foi o Theo, a primeira quimera dos médicos. Tem aquele Belasco lá, a quimera que atacou o Scott e a Kira, você lembra dele? Aquela lá, antes deles mandarem o Theo para distrair, deixar o Scott ocupado, eles mandaram aquele Belasco lá, aquele cara lá que tentou roubar o poder do Scott e tal. O Scott acabou derrotando ele. Então, ele foi uma também. A Tracy, que era aquela metade quimera lá, metade lobisomem. Tinha o Donovan, que era um índigo, um híbrido, que é aquela que atacou Styles. Tinha o Lucas, que era o escorpião. Tinha o Josh, que era um enguia, que foi morto pelo Theo duas vezes. Tem também que foi o... deixa eu ver mais aqui. Tinha o Corey, que era um camaleão.
Tinha a Beth, que apareceu, foi morta na escola lá, não mostrou muito ela não. Tinha o Zack, que estava preso junto com o Raiden e a Lin, aquele carinha lá que tinha aquela borboleta nas costas, aquela asa nas costas lá, era estranho aquele lá. Aquele lá, para eu pensar, já pensou se ele fosse uma quimera evoluída, que no caso, uma quimera não, desculpa, é um Canima. No caso, um Canima evoluído, ele tem asas, já pensou se era isso? Isso aí é meio estranho, né? Tinha o Noah Patrick, aquela parte Berserk, aquela que lutou contra a Malia, que o Brayden feriu o xerife, vocês lembram dele, aquele Berserk? Eu nem tinha parado pra pensar, meio que faz sentido, rapaziada. Eu vou fazer uma teoria aqui, tipo, não sei se você sabe, mas aquela menina lá que era namorada do Leon, a Hayden, rapaziada, ela era metade. Ela era metade lobisomem, metade jaguar. Então, e aquele cara lá, esse Noah Patrick aí, ele era parte berserker. Era minha parte berserker, meio que parte lobisomem, eu não entendi direito ele. E como eu descobri isso? Tipo assim, eu fiquei sabendo meio assim também, discuti com os pessoal aí. A Hayden meio que ajudou o Theo a encontrar ele. Então, meio que ela era metade jaguar. Isso aí quase ninguém sabia disso. E aí também, então, e esse cara era metade berserk. Tinha os outros desconhecidos aí. E a última quimera, no caso, era o Mason. Que é a última quimera que foi a que meio que foi hospedeiro para a besta. Agora, os objetivos alcançados dos médicos do Mason. Os objetivos alcançados dos médicos conseguiram, através do Mason, trazer a vida novamente da besta de Jevadan. Então, através do Mason, eles conseguiram trazer a besta. Eu achei interessante essa besta de Jevadan. Eu queria ver uma luta da besta de Jevadan contra o Peter quando era alfa. Nossa, ia se dar uma luta boa. Então, contra o Deukelion, ia ser uma luta top. Agora, morte. Não sei se você sabe, mas eles morreram no final. Eles morreram. Eles morreram nas mãos da própria criação deles, na própria besta de Jevadan, que ficou fora de controle em seu esconderijo. Aquela parte lá ficou fora de controle e os atacou, matando todos, inclusive o cirurgião. Todos. Os médicos do meio. Agora eu vou falar sobre os médicos do meio. Tinha o cirurgião, né, que eu já falei bastante dele aí. Ele era o único que falava que era responsável. Ele era o único que falava. Eu já errei, ó. Ele era o único que falava e era responsável por injetar o mercúrio modificado nas vítimas. Então ele era o único que falava lá alguma coisa e tal, que interagia com o pessoal. E o patologista, que eu não faço a mínima ideia qual é esse trabalho dele. Deve ser parte lá de alguma coisa, ciências, ou médico. Ele era o músculo do grupo, o responsável por avaliar as cobaias. Avaliar, no caso matar ou criar, alguma coisa assim. E tinha a geneticista, eu não sei o que é isso também. É a única mulher do grupo e é responsável pela criação das amostras usadas na quimera. Eu não fazia a mínima ideia que existia mulher no grupo lá dos médicos do meio. E existia, tinha uma mulher lá e eu fui descobrir hoje. E agora os poderes e habilidade deles, rapaziada. Poderes e habilidade deles. Eles eram semi-imortal, com o soro do turbo lá que puderam viver por séculos. Então ele era semi-imortal. Então achar isso interessante neles. Por causa daquele soro lá daquela bacia que tinha lá daquele nazista lá. Então eles eram imortal por causa disso. E eu achava interessante que aquele soro podia reviver pessoas e deixar imortal também. E tinha manipulação genética sobrenatural. Eles tinham conhecimento dos genes sobrenaturais e com o auxílio do mercúrio modificado criaram quimeras. Então eles tinham meio que manipulação dessas genéticas dos genes que eles criaram essas quimeras. Tinha manipulação elétrica, descobriram o segredo das correntes elétricas e podiam usar como montagem. Isso aí é muito interessante, isso aí sobre a manipulação elétrica. Tinha manipulação de memórias com o poder das correntes elétricas, podiam apagar a mente das vítimas, então isso aí era muito top também, muito top mesmo. Força elevada, com o soro do tubo lá, aumentaram muito suas forças, se tornando até mais fortes que os alfas, então eles eram muito fortes. Esses caras eram foda, esses caras. Que mais? Teletransporte. Eles tinham com o poder das correntes das correntes elétricas podiam
ir de lugar para o outro lugar em segundos. Então eles, por causa das correntes elétricas, podiam viajar para um outro lugar em segundos. Então eu achava isso muito. Esses caras eram um gênio, nossa, esses caras tinham que ganhar um Oscar. Aí tinha a criação de ilusão, podiam criar ilusões da morte na mente dos seus alvos. Então eles podiam criar meio que a morte deles, das próprias deles com a mente. Então, apesar disso aí, é muito. Acho que isso aí chega a ser até um vilão mais forte, mais top da série. Que esses caras é foda demais. É louco. Poder fazer isso aí tudo. Os caras e a mulher podiam fazer isso aí tudo e de boa, sabe? Esses cientistas, eu não tenho nem palavra pra eles. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral que não que tinha dúvidas sobre os médicos do medo, beleza, rapaziada? Falou e fui.